Agora, no Metrópolis. Teve um trabalho maravilhoso que você fez com os 10 anos do Metrópolis. Ah, é? Pintei em cena. Pintou em cena, no Teatro Municipal. Exato. Yara e Lamarca foram mitos do meu imaginário de menina e de adolescente. E aquele amor tão forte e incondicional realmente me comoveu. Era uma pessoa completamente diferente de todas as pessoas porque ela já tinha se apaixonado. Gostava demais dela. Por exemplo, eu estou aqui diante de vários instrumentos. Serve essa caixinha de óculos aqui? Sim. Vamos lá. Boa noite. A última semana da vida de Jesus é o cenário da ópera rock Jesus Cristo Superstar. O musical estreou na Broadway em 1971 e desde então é montado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que tem agora mais uma versão em cartaz. Além do Filho de Deus, 2 papéis se destacam no espetáculo. São o de Judas Iscariotes e Maria Madalena. Os atores que vivem essas personagens no palco estão aqui no nosso tablado. Alírio Neto e Negrali. A diretora musical Vânia Parrares também é nossa convidada. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito. Olha, agora, é um espetáculo que é um espetáculo muito emblemático na Broadway, né? Muito famoso. Tem uma história muito importante, né, Vânia? Sim, é a última semana de vida de Jesus, né? Mas contada com uma roupagem de teatro musical, ou seja, é uma obra de arte, né? Com uma roupagem de ópera e rock, ou seja, 2 linguagens musicalmente extremamente elaboradas, portanto, muito difíceis de serem executadas, tanto do ponto de vista vocal quanto do ponto de vista musical. E a gente tem no palco Jesus e sua turma. É um Jesus, é um Messias revolucionário, é um jovem, é um olhar também interessante, né, Alia? Não, é assim, a visão dos nossos diretores, eles refletem exatamente o que a gente está vivendo agora no mundo, né? A gente precisa de um Jesus um pouco mais revolucionário. Eu acho que ele conseguiu entender isso junto com a Vânia e conseguiu dar todas as ferramentas necessárias para que a gente pudesse entregar os nossos personagens para dar esse suporte que a peça está tendo. Entendi. Negrali, segundo musical que você faz, né? Sim, mas com essa superprodução é o primeiro. Pois a Maria Madalena, você faz um papel que é muito importante dentro do contexto dessa peça, como o seu papel também de Judas, né? Eu queria que vocês explicassem que contraponto é esse que ele faz com esse que esses 2 personagens fazem com esse personagem principal. Vocês 2 têm ali uma balança, né? A gente fica entre uma coisa e outra ali. Expliquem um pouco pra gente. É como se fosse um trio de amigos, uma amizade, né? E o diretor sempre falou para mim que o Judas seria a razão e a Madalena o coração. São 2 pessoas importantes para ele, né, como amigos, que influenciam de alguma forma. No final, a gente já sabe que se dá, né, que o Judas trai, né, por conta de um ciúmes, do que ele acha que é tudo demais, não concorda com um monte de coisas, que leva à traição. E a Madalena se apaixona, ela ama ele, não só como homem, mas como o ser que ele é, o que ele representa. Então, para ela é muito difícil lidar com essa emoção, né? Se apaixonar por um homem, por Jesus Cristo, não deve ser fácil para mulher nenhuma, Madalena, né? Ele tem uma missão no mundo. Que lindo! E para você foi difícil ser uma cantora de musical? Porque eu imagino que tem uma diferença, não é a Negrali do palco, a Negrali cantando as músicas dela. Olha, se é diferente, eu nem sei, porque eu não procurei ser. Eu procurei fazer direito, eu procurei aprender a cantar, né, com esse formato que chama de belting, eu acho que é isso. E com essa coisa da cabeça, dessa região mais na testa. Então eu tive que aprender a cantar assim. Agora, se eu cantei como uma cantora de musical, eu não sei. Eu sei que eu testei ali a Negrali, o meu talento e
tive que ter muita disposição, muita garra, porque foi um desafio aprender essas músicas, a cantá-las dessa forma, e estou aprendendo. Ah, que legal. Eu queria que você falasse do Judas, porque ela está falando que ele faz ali um pouco da razão, né? E ele leva uns questionamentos que, quando você está ali assistindo, é um questionamento que você faz realmente aquela figura, né, de Jesus e aqueles ensinamentos e as pessoas que estão seguindo. Em primeiro lugar, eu acho que Judas, ele amava muito a Jesus. Eles tinham uma relação de irmãos, de amizade e de irmãos mesmo. E como irmãos que brigam todos os dias, né? Que tem uma desavença aqui e outra ali. Mas a diferença básica é... Judas era um cara, acredito eu, por ser um cara mais razão, ele era muito metódico. Então, eu acho que em alguns pontos desse método, entre que eles... Porque para ele seguir um cara como esse, seguir um cara como Jesus, Jesus tinha que ter alguma coisa muito importante, muito imponente, que pudesse, né, fazer com que Judas, olha, eu vou te seguir, você é o cara que vai me liderar. Nesses pontos pequenos de divergências, acabaram de repente crescendo um pouquinho, começou a crescer um pouco essa desavença e deu no que deu. Mas a princípio eu acho que o principal é que tinha amor sim, um amor verdadeiro, algo que era... Tanto é que ele sofre com isso e se mata no final. É verdade. Você, inclusive, tem uma curiosidade que você já interpretou o papel de Jesus numa outra versão do musical no México. Isso, exatamente. Fazia uns 13 anos isso. E você prefere ser Jesus ou Judas? Judas. Judas? Não acredito. Judas. Por quê? E a Vânia faz assim, claro que sim, Judas é muito... Por quê, hein? Eu acho que o Judas, ele sintetiza um pouquinho de cada um do ser humano, né? Que tem esse amor por Jesus, por essa figura emblemática, mas tem também os seus questionamentos, as suas dúvidas. Isso que faz a gente ser um ser humano. Então, essa é a diferença de Jesus para Judas. Olha, e tem um aspecto, todas as curiosidades aqui do Alírio. Vou mostrar para vocês esse vinil aqui, que foi o vinil, e a Vânia vai me ajudar a contar essa história aqui. Foi com essa ópera rock gravada que toda essa história começou, não foi, Vânia? Exatamente, foi uma coisa extremamente transgressora, porque... Outras incursões nesse formato de ópera rock aconteceram antes, mas foram tentativas. Essa é emblemática, essa realmente inaugurou um estilo. Tá? E ela juntou dois estilos transgressores inovadores extremamente jovens, porque a ópera, quando surgiu, era transgressora, era inovadora e era super jovem também. Né? E aí virou uma forma muito feita e ficou datada. Nessa junção, rock and roll com ópera, isso foi totalmente diferente de tudo que tinha sido feito anteriormente. Inclusive o lançamento desse vinil em 1970, né? Ele deu origem ao musical, que às vezes as pessoas acham que é o contrário, né? Exatamente. Primeiro o vinil com as letras do Tim Rice. Isso. E músicas... Do Andrew Lloyd Webber. Exatamente. E depois nasceu o musical e só depois o filme. Exatamente. E vocês estão vendo algumas imagens aí do Jesus que é feito pelo Igor, tá? Olha só. E o que eu queria mostrar para vocês é que na capa desse vinil aqui raro, de 1970, você está vendo esse desenho? Por favor, você vai ter que mostrar. O Alírio tatuou, e não foi agora, né? Não, foi depois da... tem a tatuagem exatamente do desenho. Do México. Foi depois do México. Foi depois do México. Foi muito marcante, é um musical muito marcante para você. Não, com certeza, esse musical me persegue. Você é cantor de banda de rock e de heavy metal? Pois é, eu tenho uma formação no canto lírico, né? Que isso ajuda a manter a sua voz no shape, sempre preparado para obras como essa, que são pesadas vocalmente, que você tem que ter um nível técnico muito bom para poder aguentar a temporada. E eu tenho alguns discos gravados com bandas de heavy metal. Metal! E algumas... A gente tem alguns falsetes, eu não sei como é que eu chamo isso, algumas características de cantores de heavy metal, às vezes, em algumas músicas a gente Judas vê. é só isso, basicamente isso. O Judas é um rocker. A melhor definição do perfil vocal para um Judas é um rocker. Tá? É um cantor de rock e de rock pesado. Tem que ter muita técnica
Entendi. Tem que ter um virtuosismo técnico, tá? E um gosto particular por esse estilo. Entendi. É o melhor jeito do Judas acontecer. E aí é a pessoa ideal isso aqui. É isso O aí. mais legal é que a Vânia abraça todas as loucuras, né? Ela não faz aqui. Você ia fazer... Não, é muito pior que isso. Eu falo assim, faz assim, vamos ver. Vai ver que ele faz, fica bom. Não, vamos um pouquinho mais. Ela faz, vamos ver como é que funciona, vai. Qual é a característica vocal da Madalena, da personagem da Negra? Ela é um mezzo-soprano, tá? Belter, de preferência, certo? Mas assim, que tem que ser uma voz encorpada, com um registro médio-grave muito bonito, muito denso, muito encorpado, bem resolvido nas passagens vocalmente. Né? E a Negra dá um banho. A Negra, inclusive, ela se jogou de cabeça. Então, ela realmente, tudo que ela falou é verdade. Ela se dedicou de corpo e alma. Ela abraçou tudo que eu pedi para ela de técnica, de interpretação, de estilo. Ela foi coração, alma, cabeça aberta, isso aí. Tá? E tem que ser. Agora, foram semanas e semanas exaustivas de ensaio, né? Vocês ensaiaram muito, ensaiando quase todos os dias. Isso é uma rotina para quem faz musical, mas eu acho isso importante dizer, porque não é assim, né? Não é um ensaio de um mês que dá para fazer, não, né? Não, é um ensaio de 2 meses, com uma folga por semana, querida. 8 horas por dia. 8 horas por dia. Mas isso é muito legal, é muito importante. Essa é a diferença de superprodução, porque a gente sobe no palco muito seguro. Assim, porque as dúvidas ficam nos ensaios, as dúvidas, toda aquela coisa. Você vai pro palco com a emoção, com a vontade, tipo assim, abre logo essa cortina, eu quero entrar, entendeu? De tanto que você ensaiou todo dia. Isso é a melhor coisa, esse tipo de preparação. Se eu pudesse, faria isso com a minha banda nos meus shows. Que é legal. Perfeito. Essa é a perfeição. Agora, vocês prontos para entrar no palco com toda essa energia e aí tem um protesto do lado de fora. Isso é um banho de água fria? Isso é normal? Porque as pessoas, alguns cristãos estão protestando contra o musical, dizendo que é uma blasfêmia, que é uma imagem deteriorada, uma imagem equivocada de Jesus Cristo. O que vocês acham disso? A gente está vendo algumas imagens do protesto que aconteceu em frente ao teatro em São Paulo. Olha, o que eu acho é assim, há que se respeitar a opinião de todos, né? Mas, como disse o nosso diretor Jorge Tacla, é uma obra de arte. O musical se trata de uma obra de arte. Então, de alguma maneira, vai trazer uma faceta de uma história que a gente não viu ao vivo, né? E, na minha opinião, de maneira nenhuma ofende a figura de Cristo, a figura de Jesus. Tá? E traz uma roupagem que é uma peça de teatro. Eu adorei a opinião do padre que a Arquidiocese de São Paulo designou para falar a respeito do caso. Padre Tarcísio, aliás, se estiver ouvindo isso, muito obrigada. Ele disse exatamente mais ou menos a mesma coisa que eu falei. É uma obra de arte, isso de maneira nenhuma é uma blasfêmia, isso não nos ofende. E é importante para a fé que a gente seja muitas vezes questionado para ver se a nossa fé é forte o suficiente. Ele até disse que assim, a única coisa que eu digo no musical é que eu sempre achei aquela cantoria uma chatice. Olha, Padre Tarcísio, com todo o coração, se o senhor quiser assistir a nossa versão, talvez o senhor goste da nossa versão rock and roll. Estou falando isso de coração aberto, tá? Mas agradeço a sua alma aberta, o seu coração também. Porque nós fazemos isso com todo o nosso amor. Todos nós, todo mundo do elenco, todo mundo da técnica, todos os músicos. Eu sou cristã. Tá? E sempre fui muito religiosa e de maneira nenhuma a gente ofende a imagem de Cristo. Pelo contrário, muitas pessoas saem de lá profundamente tocadas pela humanidade e saem modificadas para melhor. Tá certo. Muito obrigada. Sucesso no musical para vocês e até a próxima. Obrigado. Viu? Agora é hora de artes plásticas e o Cunha Júnior está na área. Exatamente, um dos nomes mais importantes e queridos, né, das artes plásticas brasileiras, o José Roberto Aguilar, comemora 50 anos de carreira com 2 belos livros. Um registro incrível que permite entender por que a figura de Aguilar foi e continua sendo essencial para quem sonha com um mundo menos careta. A gente está aqui no ateliê do Aguilar, né, para falar sobre o lançamento desse livro, um trabalho super caprichado, Aguilar. Não é? É a minha mulher quem fez, a Fernanda Sarmento Barata. Eu era amigo do Jorge Malta, né? Ele chegou para mim um dia e falou, olha, o pai
do meu padrasto. É um alemão que só pinta paisagens de neve. Fácil para burro. É comprar pincéis, uma tela, tinta óleo, terebentina, misturar e pintar. Atrás da arranha-céu tem o céu, tem o céu. Aqui o primeiro trabalho que o Aguilar fez, 1959. Esse foi o primeiro que eu falei, esse é bom. Aqui você já sabia que você queria seguir essa carreira. De comê-las. Você, com 22 anos, já expôs na Bienal. Pois é, olha que coisa incrível. Eu pintava, e era uma coisa tão forte que as pessoas não gostavam. Era totalmente antiestético para a época. Você mandou esses trabalhos que estão aqui, esses três. E foram aceitos. Mudou minha vida. Eu nasci. Eu tenho duas datas de nascimento, 41 e 63. Para mim, o ato de criação é como se fosse um ritual. O meu ateliê, como se fosse um templo. Quando você começa com uma pureza tão cristalina. É a tua visão de mundo, não existe nenhuma conotação externa. Em 65, eu comecei a pintar com spray e logo em seguida com revólver sob tela. Esse é de quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Daí começou a pesar tanto a barra. Eu fui para Londres em 70. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. E aí você voltou para o Brasil, em que ano? 72? É o fim de 72. Fim de 72. E logo em seguida fui para Nova York. Teve um trabalho maravilhoso que você fez para os 10 anos do Metrópolis. Ah, é? Pintei em cena. Pintou em cena, no Teatro Municipal. Exato. E fora a banda performática que o Metrópolis, toda vez que a gente ia fazer o show, o Metrópolis estava lá. Era que eu ganhei o primeiro disco da banda performática, que é de 1982. 1982. Você foi um seguidor do Baguan Rajneesh. Isso. Né? Nos anos 80, isso. Vamos realizar um ritual do alto astral. Isso influenciou o seu trabalho? Influenciou totalmente o trabalho. Tanto é que eu assinava Aguilar Figuian. Era Antar Figuian, aquele que está no caminho interno. Aqui. A exposição em 96 no Museu de Arte Moderna, a Gênese. Bem-vindo à exposição A Criação do Mundo e o Tempo. O Aguilar é uma luz, assim, pelo menos para a minha geração, né? Eu entrei em artes plásticas no final da década de 70. Eu acho que o Aguilar consegue manter uma constância de poética e de linguagem que é invejável. Em primeira mão, futebol. Olha, esse daqui é o Internacional. Mengão, Palmeiras, ó, o Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Parece uma escultura Fluminense. Essa é a própria seleção. Esse é o maior time do mundo. Ah, não era isso que eu queria dizer. É o São Paulo Futebol Clube. São 22 quadros. Ô, Cunha! Muito feliz, viu? Viva a cumplicidade! Viva a cumplicidade! Que continuará sempre. Até lá! Até lá! Yes! Viva a cumplicidade, viva Aguilar! Bom, no próximo bloco, eu e o Manuel da Costa Pinto vamos receber os diretores de Em Busca de Yara, um documentário que revisa a morte da militante Yara Yavelberg, que foi assassinada pela ditadura. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Agora, no Metrópolis. Teve um trabalho maravilhoso que você fez para os 10 anos do Metrópolis. Ah, é? Pintei em cena. Pintou em cena, no Teatro Municipal. Exato. Yara e Lamarca foram mitos do meu imaginário de menina e de adolescente. E aquele amor tão forte e incondicional realmente me comoveu. Era uma pessoa completamente diferente de todas as pessoas porque ela já tinha se apaixonado. Gostava demais dela. Por exemplo, eu estou aqui diante de vários instrumentos. Serve essa caixinha de óculos aqui? Sim. Vamos lá. Boa noite. A última semana da vida de Jesus é o cenário da ópera rock Jesus Cristo Superstar. O musical estreou na Broadway em 1971 e desde então é montado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que tem agora mais uma versão em cartaz. Além do Filho de Deus, 2 papéis se destacam no espetáculo. São o de Judas Iscariotes e Maria Madalena. Os atores que vivem essas personagens no palco estão aqui no nosso tablado. Alírio Neto e Negrali. A diretora musical Vânia Parrares também é nossa convidada. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito. Olha, agora, é um espetáculo que é um espetáculo muito emblemático na Broadway, né? Muito famoso. Tem uma história muito importante, né, Vânia? Sim, é a última semana de vida de Jesus, né? Mas contada com uma roupagem de teatro musical, ou seja, é uma obra de arte, né? Uma roupagem de ópera e rock, ou seja, 2 linguagens musicalmente extremamente elaboradas, portanto, muito difíceis de ser executadas, tanto do ponto de vista vocal quanto do ponto de vista musical. E a gente tem no palco Jesus e sua turma. É um Jesus, é um Messias revolucionário, é um jovem, é um olhar também interessante, né, Alia? Não, é assim, a visão dos nossos diretores, eles refletem exatamente o que a gente está vivendo agora no mundo, né? A gente precisa de um Jesus um pouco mais revolucionário. Eu acho que ele conseguiu entender isso junto com a Vânia e conseguiu dar todas as ferramentas necessárias para que a gente pudesse entregar os nossos personagens para dar esse suporte que a peça está tendo. Entendi. Negrali, segundo musical que você faz, né? Sim, mas com essa superprodução é o primeiro. Pois a Maria Madalena, você faz um papel que é muito importante dentro do contexto dessa peça, como o seu papel também de Judas, né? Eu queria que vocês explicassem que contraponto é esse que ele faz com que esses 2 personagens fazem com esse personagem principal. Vocês 2 têm ali uma balança, né? A gente fica entre uma coisa e outra ali. Expliquem um pouco pra gente. É como se fosse um trio de amigos, uma amizade, né? E o diretor sempre falou para mim que o Judas seria a razão e a Madalena o coração. São 2 pessoas importantes para ele, né, como amigos, que influenciam de alguma forma. No final, a gente já sabe que se dá, né, que o Judas trai, né, por conta de um ciúmes, do que ele acha que é tudo demais, não concorda com um monte de coisas que leva à traição. E a Madalena se apaixona, ela ama ele, não só como homem, mas como o ser que ele é, o que ele representa. Então, para ela é muito difícil lidar com essa emoção, né? Se apaixonar por um homem, por Jesus Cristo, não deve ser fácil para mulher nenhuma, Madalena, né? Ele tem uma missão no mundo. Que lindo! E para você foi difícil
ser uma cantora de musical? Porque eu imagino que tem uma diferença, não é a Negrali do palco, a Negrali cantando as músicas dela. Olha, se é diferente, eu nem sei, porque eu não procurei ser. Eu procurei fazer direito, eu procurei aprender a cantar, né, com esse formato que chama de belting, eu acho que é isso. E com essa coisa da cabeça, dessa região mais na testa. Então eu tive que aprender a cantar assim. Agora, se eu cantei como uma cantora de musical, eu não sei. Eu sei que eu testei ali a Negrali, o meu talento, e tive que ter muita disposição, muita garra, porque foi um desafio. Aprender essas músicas, a cantá-las dessa forma, e estou aprendendo. Ah, que legal. Eu queria que você falasse do Judas, porque ela está falando que ele faz ali um pouco da razão, né? E ele leva uns questionamentos que, quando você está ali assistindo, é um questionamento que você faz realmente aquela figura, né, de Jesus e aqueles ensinamentos e as pessoas que estão seguindo. Em primeiro lugar, eu acho que Judas, ele amava muito a Jesus. Eles tinham uma relação de irmãos, de amizade e de irmãos mesmo. E como irmãos que brigam todos os dias, né? Que tem uma desavença aqui e outra ali. Mas a diferença básica é... Judas era um cara, acredito eu, por ser um cara mais razão, ele era muito metódico. Então, eu acho que em alguns pontos desse método, entre que eles... Porque para ele seguir um cara como esse, seguir um cara como Jesus, Jesus tinha que ter alguma coisa muito importante, muito imponente, que pudesse, né, fazer com que Judas, olha, eu vou te seguir, você é o cara que vai me liderar. Nesses pontos pequenos de divergências, acabaram de repente crescendo um pouquinho, começou a crescer um pouco essa desavença e deu no que deu. Mas a princípio eu acho que o principal é que tinha amor sim, um amor verdadeiro, algo que era... Tanto é que ele sofre com isso e se mata no final. É verdade. Você, inclusive, tem uma curiosidade que você já interpretou o papel de Jesus numa outra versão do musical no México. Isso, exatamente. Fazia uns 13 anos isso. E você prefere ser Jesus ou Judas? Judas. Judas? Não acredito. Judas. Por quê? E a Vânia faz assim, claro que sim, Judas é muito... Por quê, hein? Eu acho que o Judas, ele sintetiza um pouquinho de cada um do ser humano, né? Que tem esse amor por Jesus, por essa figura emblemática, mas tem também os seus questionamentos, as suas dúvidas. Isso é o que faz a gente ser um ser humano. Então, essa é a diferença de Jesus para Judas. Olha, e tem um aspecto, todas as curiosidades aqui do Alírio. Vou mostrar para vocês esse vinil aqui, que foi o vinil, e a Vânia vai me ajudar a contar essa história aqui. Foi com essa ópera rock gravada que toda essa história começou, não foi, Vânia? Exatamente, foi uma coisa extremamente transgressora, porque... Outras incursões nesse formato de ópera rock aconteceram antes, mas foram tentativas. Essa é emblemática, essa realmente inaugurou um estilo. Tá? E ela juntou dois estilos transgressores inovadores extremamente jovens, porque a ópera, quando surgiu, era transgressora, era inovadora e era super jovem também. Né? E aí virou uma forma muito feita e ficou datada. Nessa junção, rock and roll com ópera, isso foi totalmente diferente de tudo que tinha sido feito anteriormente. Inclusive o lançamento desse vinil em 1970, né? Ele deu origem ao musical, que às vezes as pessoas acham que é o contrário, né? Exatamente. Primeiro o vinil com as letras do Tim Rice. Isso. E músicas... Do Andrew Lloyd Webber. Exatamente. E depois nasceu o musical e só depois o filme. Exatamente. E vocês estão vendo algumas imagens aí do Jesus que é feito pelo Igor, tá? Olha só. E o que eu queria mostrar para vocês é que na capa desse vinil aqui raro, de 1970, você está vendo esse desenho? Por favor, você vai ter que mostrar. O Alírio tatuou, e não foi agora, né? Não, foi depois da... Tem a tatuagem exatamente do desenho. Do México. Foi depois do México. Foi depois do México. Foi muito marcante, é um musical muito marcante para você. Não, com certeza, esse musical me persegue. Você é cantor de banda de rock e de heavy metal? Pois é, eu tenho uma formação no canto lírico, né? Que isso ajuda a manter a sua voz no shape, sempre preparado para obras como essa, que são pesadas vocalmente, que você tem que ter um nível técnico muito bom para poder aguentar a temporada. E eu tenho alguns discos gravados com bandas de heavy metal.
metal. E algumas, a gente tem alguns falsetes, eu não sei como é que eu chamo isso, algumas características de cantores de heavy metal, às vezes, em algumas músicas a No gente Judas vê. é só isso, é basicamente isso. O Judas é um rocker. A melhor definição do perfil vocal para um Judas é um rocker. Tá? É um cantor de rock e de rock pesado. Tem que ter muita técnica. Entendi. Tem que ter um virtuosismo técnico, tá? E um gosto particular por esse estilo. Entendi. É o melhor jeito do Judas acontecer. E aí a pessoa ideal é isso aqui. É isso aí. O mais legal é que a Vânia abraça todas as loucuras, né? Ela não faz aqui. Você ia fazer... Não, é muito pior que isso. Eu falo assim, faz assim, vamos ver. Vai ver que ele faz, fica bom. Não, vamos um pouquinho mais. Ela faz, vamos ver como é que funciona, vai. Qual é a característica vocal da Madalena, da personagem da Negra? Ela é um mezzo-soprano, tá? Belter, de preferência, certo? Mas assim, que tem que ser uma voz encorpada, com um registro médio-grave muito bonito, muito denso, muito encorpado, bem resolvido nas passagens vocalmente. Né? E a Negra dá um banho. A Negra, inclusive, ela se jogou de cabeça. Então, ela realmente, tudo que ela falou é verdade. Ela se dedicou de corpo e alma. Ela abraçou tudo que eu pedi para ela de técnica, de interpretação, de estilo. Ela foi coração, alma, cabeça aberta, isso aí. Tá? E tem que ser. Agora, foram semanas e semanas exaustivas de ensaio, né? Vocês ensaiaram muito, ensaiando quase todos os dias. Isso é uma rotina para quem faz musical, mas eu acho isso importante dizer, porque não é assim, né? Não é um ensaio de um mês que dá para fazer, não, né? Não, é um ensaio de 2 meses, com uma folga por semana, querida. 8 horas por dia. 8 horas por dia. Mas isso é muito legal, é muito importante. Essa é a diferença de superprodução, porque a gente sobe no palco muito seguro. Assim, porque as dúvidas ficam nos ensaios, as dúvidas, toda aquela coisa. Você vai pro palco com a emoção, com a vontade, tipo assim, abre logo essa cortina, eu quero entrar, entendeu? De tanto que você ensaiou todo dia. Isso é a melhor coisa, esse tipo de preparação. Se eu pudesse, faria isso com a minha banda nos meus shows. Que é legal. Perfeito. Essa é a perfeição. Agora, vocês prontos para entrar no palco com toda essa energia e aí tem um protesto do lado de fora. Isso é um banho de água fria, isso é normal. Porque as pessoas, alguns cristãos, estão protestando contra o musical, dizendo que é uma blasfêmia, que é uma imagem deteriorada, uma imagem equivocada de Jesus Cristo. O que vocês acham disso? A gente está vendo algumas imagens do protesto que aconteceu em frente ao teatro em São Paulo. Olha, o que eu acho é assim, há que se respeitar a opinião de todos, né? Mas, como disse o nosso diretor Jorge Tacla, é uma obra de arte. O musical se trata de uma obra de arte. Então, de alguma maneira, vai trazer uma faceta de uma história que a gente não viu ao vivo, né? E, na minha opinião, de maneira nenhuma ofende a figura de Cristo, a figura de Jesus. Tá? E traz uma roupagem que é uma peça de teatro. Eu adorei a opinião do padre que a Arquidiocese de São Paulo designou para falar a respeito do caso. Padre Tarcísio, aliás, se estiver ouvindo isso, muito obrigada. Ele disse exatamente mais ou menos a mesma coisa que eu falei. É uma obra de arte, isso de maneira nenhuma é uma blasfêmia, isso não nos ofende. E é importante para a fé que a gente seja muitas vezes questionado para ver se a nossa fé é forte o suficiente. Ele até disse que assim, a única coisa que eu digo no musical é que eu sempre achei aquela cantoria uma chatice. Olha, Padre Tarcísio, com todo o coração, se o senhor quiser assistir a nossa versão, talvez o senhor goste da nossa versão rock and roll. Estou falando isso de coração aberto, tá? Mas agradeço a sua alma aberta, o seu coração também. Porque nós fazemos isso com todo o nosso amor. Todos nós, todo mundo do elenco, todo mundo da técnica, todos os músicos. Eu sou cristã. Tá? E sempre fui muito religiosa e de maneira nenhuma a gente ofende a imagem de Cristo. Pelo contrário, muitas pessoas saem de lá profundamente tocadas pela humanidade e saem modificadas para melhor. Tá certo. Muito obrigada, sucesso no musical para vocês e até a próxima. Obrigado. Viu? Agora é hora de artes plásticas e o Cunha Júnior está na área.
Exatamente, um dos nomes mais importantes e queridos, né, das artes plásticas brasileiras, o José Roberto Aguilar, comemora 50 anos de carreira com 2 belos livros. Um registro incrível que permite entender por que a figura de Aguilar foi e continua sendo essencial para quem sonha com um mundo menos careta. A gente está aqui no ateliê do Aguilar, né, para falar sobre o lançamento desse livro, um trabalho super caprichado, Aguilar. Não é? É a minha mulher quem fez, a Fernanda Sarmento Barata. Eu era amigo do Jorge Malta, né? Ele chegou para mim um dia e falou, olha, o pai do meu padrasto é um alemão que só pinta paisagens de neve. Fácil para burro. É comprar pincéis, uma tela, tinta óleo, terebentina, misturar e pintar. Atrás da arraial tem o céu, tem o céu. Aqui é o primeiro trabalho que o Aguilar fez, em 1959. Esse foi o primeiro que eu falei, esse é bom. Aqui você já sabia que você queria seguir essa carreira. De comê-las. Você, com 22 anos, já expôs na Bienal. Pois é, olha que coisa incrível. Eu pintava, e era uma coisa tão forte que as pessoas não gostavam. Era totalmente antiestético para a época. Você mandou esses trabalhos que estão aqui, esses três. E foram aceitos. Mudou minha vida. Eu nasci. Eu tenho duas datas de nascimento, 41 e 63. Para mim, o ato de criação é como se fosse um ritual. O meu ateliê como se fosse um templo. Quando você começa com uma pureza tão cristalina. É a tua visão de mundo, não existe nenhuma conotação externa. Em 65, eu comecei a pintar com spray e logo em seguida com revólver sob tela. Esse é de quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Daí começou a pesar tanto a barra. Eu fui para Londres em 70. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. E aí você voltou para o Brasil, em que ano? 72? É o fim de 72. Fim de 72. E logo em seguida fui para Nova York. Teve um trabalho maravilhoso que você fez para os 10 anos do Metrópolis. Ah, é? Pintei em cena. Pintou em cena, no Teatro Municipal. Exato. E fora a banda performática que o Metrópolis, toda vez que a gente ia fazer o show, o Metrópolis estava lá. Sério que eu ganhei o primeiro disco da banda performática, que é de 1982. 1982. Você foi um seguidor do Baguan Rajneesh. Isso. Né? Nos anos 80, é isso. Vamos realizar um ritual do alto astral. Isso influenciou o seu trabalho? Influenciou totalmente o trabalho. Tanto é que eu assinava Aguilar Figuian. Era Antar Figuian, aquele que está no caminho interno. A exposição em 96 no Museu de Arte Moderna, a Gênese. Bem-vindo à exposição A Criação do Mundo e o Tempo. O Aguilar é uma luz, assim, pelo menos para a minha geração, né? Eu entrei em artes plásticas no final da década de 70. Eu acho que o Aguilar consegue manter uma constância de poética e de linguagem que é invejável. Em primeira mão, futebol. Olha, esse daqui é o Internacional. Mengão, Palmeiras, ó, o Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Parece uma escultura Fluminense. Essa é a própria seleção. Esse é o maior time do mundo. Ah, não era isso que eu queria dizer. É o São Paulo Futebol Clube.
São 22 quadros. Ô, Cunha! Muito feliz, viu? Viva a cumplicidade! Viva a cumplicidade! Que continuará sempre. Até lá! Até lá! Yes! Viva a cumplicidade, viva Aguilar! Bom, no próximo bloco, eu e o Manuel da Costa Pinto vamos receber os diretores de Em Busca de Yara, um documentário que revisa a morte da militante Yara Yavelberg, que foi assassinada pela ditadura. Daqui a pouco, depois do intervalo. O Hermeto Pascoal consegue fazer música com qualquer objeto, qualquer mesmo. Duvida? Eu experimentei na pele o talento do multi-instrumentista alagoano. Me dá muito mais beleza, 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 assim. Deveria estar acertando seu contrabaixo. Tô olhando de cima pra baixo. Para esse show especialmente, o que você preparou, esse show que a gente vai acompanhar? Eu não quero preparar nunca nada, porque eu não sou preparado para nada. Eu sou um autodidata, sou um cara, tem os músicos que tocam comigo, que eu digo que tocam comigo não me achar que eu sou chefe, que eu sou nada. É que são músicos criativos também, estão preparados para criar e eu dou a maior liberdade para eles. Você deu uma entrevista para a revista Serafina em que você disse que diminuiu um pouco o ritmo dos seus shows, mas continua compondo uma música por dia. Como é que é esse processo? Todo dia você escreve? Em que momento? Em que lugar? Às vezes eu estou num avião, eu fico procurando nas revistas, eu procuro um branco para escrever alguma coisa. E que eu fiz as linhas e escrevi música, entendeu? Então o que acontece comigo são coisas que eu não espero. Eu quero sempre que aconteça isso comigo, porque eu não premedito nada, até se eu tiver que fazer sexo. Se eu premeditar, broxo. Às vezes você prefere extrair som de um objeto, transformar um objeto num instrumento, do que tocar um instrumento que você ganhou de um amigo. É verdade isso? Que lindo que você lembrou. Quando as pessoas me dão os instrumentos, elas pensam. Só que a inteligência delas para fazer o instrumento não é a minha inteligência para tocar aquilo que eu quero tocar. Então, por exemplo, eu estou aqui diante de vários instrumentos. Serve essa caixinha de óculos aqui? Sim. Vamos lá. Quem diz que isso não é um som da natureza? Só que eu ainda chego antes e boto o meu sopro numa caixa dessa com um sonzinho, ó.
eu posso te dizer que eu nunca mais vou pôr esses óculos da mesma maneira, mas vou sempre lembrar dessa interpretação da minha caixinha de óculos. Faz só e põe o microfone aí. Contínuo assim? Sim, respirar fundo e segurar. Pronto. Eu virei uma caixa de ressonância. Obrigado, Hermeto. Meu netinho. Muito bom, Manuel. A sua caixa de ressonância. Eu vou leiloar ela, agora ela está toda Sim, imantada pelo talento do Hermeto. Bom, continuando aqui o Metrópolis, a Mariana Pamplona não carrega o sobrenome da família por causa da história de combate da tia. Yara Yavelberg foi uma militante muito atuante durante a ditadura militar brasileira, ensinou marxismo a guerrilheiros em treinamento, foi companheira de Carlos Lamarca e amiga da atual presidente Dilma Rousseff. Mariana se conecta à história da tia no documentário que se intitula Em Busca de Yara, que realizou junto com o Flávio Frederico. Os dois estão aqui no nosso estúdio para conversar comigo e com o Manuel. Sejam bem-vindos. Obrigada. E a gente começa já para explicar para o público. Bom, o documentário estreia nos cinemas agora, dia 27. Dia 27. Como é que ele iniciou? A ideia do documentário surgiu quando? A partir do enterro dos restos mortais da Yara, né? Quando a gente soube que iria haver essa cerimônia e tal, a gente resolveu filmar, né? E foi muito forte, tanto para mim quanto para o Flávio, essa filmagem, esse momento. Então, a partir desse material, a gente falou, nossa, eu acho que vale a pena realmente fazer um filme, né? Sim. Agora, é bom explicar por que ela estava sendo removida de um lugar do cemitério israelita. A minha família ficou durante muitos anos, né, numa luta judicial para conseguir desenterrar, tirar a Yara da ala dos suicidas. Primeiro fazer uma exumação, né, em primeiro lugar. Claro. Exumar para saber o que de fato aconteceu, né? Ela foi assassinada? Né? Foi suicídio? Ou o que aconteceu? Então a família... Eles diziam que ela tinha se suicidado. A versão oficial era de suicídio, né? E então a família queria exumar o corpo da Yara para saber o que de fato aconteceu, né? Então o cemitério não queria liberar esse fato, né? Essa exumação. E aí Eles não queriam liberar o corpo, né, para ser exumado, para tirar lá, porque na religião judaica a ala dos suicidas é uma ala à parte, né, que é o de segundo escalão, lá na beira do cemitério e tal. Então eles argumentavam que no judaísmo não pode tirar o corpo depois que está enterrado, né, mas tinham várias evidências de que não tinha se suicidado. Era uma coisa importante para a história do país, não só para a família, né? E o cemitério, enfim, obteve todo tipo de liminar, etc. Né? Isso até mostra no filme o momento que é interrompido ali, o momento que está se tirando os restos mortais dela, né? Enfim, aí a partir desse ponto de partida ali, que foi aquele enterro dos restos mortais dela junto com a família, a gente começou ano a ano a ir atrás dessa história, então, o que de fato aconteceu, né? E o documentário foi ganhando corpo, até que nos últimos 3 anos, realmente, que a gente conseguiu fundos para realmente tocar ele. E assumimos a Mariana como personagem também desse filme, né? E transformar essa busca pessoal nela também num retrato de uma época, de uma personagem tão importante e que estava muito mal contada e escondida na sombra do Lamarca. Eu li uma entrevista sua em que você fala que vários registros, livros que mencionam a Yara ou filmes sobre o Lamarca compram essa versão oficial de que foi um suicídio, né? Quer dizer, vocês estão, na verdade, restaurando uma verdade histórica a partir dessa pesquisa. Todos os livros estão desatualizados, todos eles fecham com a versão do suicídio, né? Então o filme, nesse sentido, ele contribui para uma nova leitura, né, do que de fato aconteceu com a Yara.
E uma coisa importante de dizer é o seguinte, para a família, essa coisa de exumar o corpo era muito mais uma questão política do que religiosa, né? Não era, assim, claro que a mudança física, o fato do corpo da Yara, dos restos mortais da Yara, saírem da ala dos suicidas e serem enterrados na ala comum, tem um significado. Mas é um significado que, para minha família, é muito mais político do que religioso. Né? Agora, falando nesse aspecto, e eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso, como é importante para a família e para o Brasil um documentário como esse, vários outros documentários, já que essa história nunca foi bem contada no Brasil, sempre tem muita mentira. E agora, por exemplo, se está fazendo 50 anos também da Marcha da Família com Deus, e se tem gente que pensa na reedição disso. Como assim? Isso que eu pergunto para vocês. Isso é um absurdo, né? Você vê que está chegando essa questão dos 50 anos e está rolando de novo uma polarização, né? Agora, lá atrás, naquele contexto histórico, né, de Guerra Fria, né, você ainda entende, mas hoje em dia, né, você vê a quantidade de gente, inclusive jovens, né, que acham que não, a ditadura tem que voltar. É uma loucura. Porque não conhece exatamente a história como aconteceu e por isso que um documentário como esse é importante também, né, resgatar tudo isso. Exatamente. A Comissão da Verdade teve contato com vocês? Sim, a gente deu um depoimento lá na comissão. Exatamente. E eles tinham ideia disso? Dessas descobertas que vocês fizeram? Eles chamaram vocês ou vocês que propuseram? Não, eles chamaram a gente. Eles tinham ideia, porque o Munhoz, o Dr. Munhoz, ele foi o médico legista que fez o laudo, né? Então, e nesse laudo, né, fica provado que a Yara não se suicidou, né? Mas então, o filme é muito mais do que só mostrar o resultado do laudo. Ele vai atrás de quem era a Yara e também ele reconstrói os últimos momentos da Yara com o Lamarca, como foi em detalhes, né? Como foi a viagem deles para a Bahia, e a gente pega depoimento de diversos militantes, são diferentes pontos de vista daquela situação. Então, o filme é muito mais do que só também ficar provando que ela não se suicidou. E quem foi a Yara que vocês descobriram? Nossa, é uma figura assim... Em primeiro lugar, que era uma pessoa muito querida, a Yara. Eu fiquei impressionada, assim, como todo mundo gostava da Yara. Todo mundo amava a Yara. Assim, era uma pessoa amada pelos amigos, pela família, uma pessoa alegre, de alto astral, assim, calma, muito interessada também por arte, por literatura, por cultura, amiga de muitos artistas, Flávio Império, ela gostava de teatro, de cinema. Então, foi isso. Assim. E o carisma dela é impressionante, né? Porque você vê que marcou a vida das pessoas. Todas as pessoas que davam depoimento pra gente, elas se emocionavam tanto quando lembravam da Yara, sabe? No caso dos ex-namorados, até tem um momento do filme que o cara... A Yara... ele suspira, sabe assim? Você vê os olhos se enchem de lá. Exatamente, né? Ele fala do sorriso. Vocês se enfocam também um momento muito rico, efervescente ali da Faculdade de Filosofia na Rua Maria Antônia, onde hoje está o Centro Cultural Maria Antônia, né? Da USP. Você tem que entender esse contexto, né? A gente, na verdade, no primeiro momento do documentário, a gente focou mais na questão de desbaratar o que aconteceu nesse último momento de vida dela em Salvador, e depois a gente voltou para reconstruir, né, quem era a Yara e como é que ela surgiu no movimento estudantil, a importância dela naquele contexto. E aí, senão você não entende, né, qual a motivação, né? Essa era também uma ideia de aproximar esse filme dos jovens, das pessoas que não têm consciência daquela história, né? Então, quem já conhece a história talvez não precisasse disso, mas acho que é importante para fazer essa ponte com os jovens, entendeu? E foi uma história de amor muito grande também dela e do Lamarca, isso fica muito evidente também. Foi um amor que não conseguia muito se concretizar, né? Porque eles não podiam ficar muito tempo juntos, né? Tinham que ficar escondidos em aparelhos, então era uma coisa complicada. Eles trocavam cartas, mas as cartas demoravam para chegar, porque iam para o Rio, iam para não sei aonde. Então era um amor difícil também, tenso, mas difícil também de se concretizar. Você falou em aparelho, vocês identificaram até um menino que... Vocês acharam um menino que... esse foi um ponto-chave do filme, encontrou, né, levou a polícia até lá e ele sem saber o que estava fazendo, na verdade. Isso foi muito curioso, porque assim, esse menino, desde o início, a gente questionava a existência dele, né? A gente falava assim, isso foi uma invenção da ditadura, né? A gente não entendia direito por que eles teriam inventado isso. A gente sabia por que eles tinham inventado a tese do suicídio, obviamente. Para ocultar o crime. Mas por que inventou o menino? E a gente achava absurdo. Como é que a polícia deixa um menino voltar para abrir a janela e encontra a Yara? Tudo era muito tão estranho, né?
E no último ano do filme, a gente teve uma liberação de uma série de documentos secretos que estavam ocultos. Isso o filme traz, isso é inédito, na verdade. Ali a gente pôde bater com os depoimentos, descobrir o que realmente aconteceu nessa trajetória final dela, porque a gente recebeu todos os documentos que citavam a Yara, entendeu? Eram 800 páginas, entendeu? E ali tinha o plano de operação da tomada do aparelho na Pituba e tinha o relato dos policiais quando eles voltam para a delegacia, né? E aí eles relatam do menino e dão o nome para esse menino da época, que hoje em dia é um homem, né? Enfim, então a gente falou, pô, não acredito, o cara existiu, porque se ele tem nome, né? Então, assim, a gente teve que meio remontar o filme a partir disso, né? Vocês tentaram contato com ele, mas ele ficou com medo, a Mariana, isso, né? como uma excelente detetive, né, que você pode ver no filme, ela consegue achar todo mundo. Eu fiquei meses implorando para ele dar o depoimento. Ele, inclusive, disse que iria dar. Mas aí, no final, ele disse que tinha desistido, mudado de ideia, enfim. Aí o filme mostra um pouco esse processo, né, de vai e volta. Que mostra tem uma questão da culpa, temor, né? De Desculpa também. Acho que é mais temor do que culpa. Né? Enfim. Ele me disse que a família dele pediu para ele não fazer. Ele estava sofrendo uma pressão grande. Agora, por telefone, ele confirmou a história 2 vezes para a gente, muito parecido como estava ali nos documentos, entendeu? Inclusive, nos documentos, a polícia menciona que ele demorou um tempão para falar, né? Quer dizer, ele ficou ali num certo... Mesmo jovem, talvez ele tenha ficado num peso de consciência, ele disse, o que eu faço, né? Enfim. Mas a gente falou, bom, mas é verdadeiro. A gente não precisa ter o depoimento dele para saber que é verdadeiro agora, que ele existiu e que foi assim que ocorreu, né? Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Flávia Mariana. Obrigada. Sucesso. Estreia dia 27. Dia 27 de março, São Paulo, Rio... Então, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. Tá certo. E João Pessoa também. E São Luís. Tá ok. Perfeito, obrigado. Muito obrigado, Obrigada, então. viu? Bom, as histórias da MTV brasileira contadas por quem comandava os bastidores da emissora. Verdade que o sonho de Zico Góes era ser VJ, exatamente. Mas ele entrou no canal pelo departamento de jornalismo e viveu lá a maior parte dos 23 anos do funcionamento da emissora. As histórias agora estão reunidas num livro que ele acaba de lançar. Tudo que você sempre quis saber sobre a MTV Brasil e nunca teve coragem de perguntar, agora o Zico Góes conta tudo. Vamos! Fica comigo de número 100. É o meu primeiro barraco. A televisão tá com a moral? Você queria ser, na verdade, VJ da MTV? Eu queria, desde sempre, desde o começo. Desde que eu conheci a MTV nos anos 80 e tudo. Bom dia! Oi, eu sou a Cuca. Nessa primeira hora você vai ver Living Color. E aí a MTV, quando abriu no Brasil, ela fez uma espécie de caça pessoas, né? Eu fui e não passei da primeira entrevista. Se você tivesse passado, você acha que seria mais parecido com quem dos VJs que passaram? Eu ia ser uma espécie de um camaleão, como eu sinto que tem um pouquinho de mim em cada um dos que passaram por ali. Mas eu me via muito no João Gordo, sobretudo, e um pouco no Massari, mas de vez em quando era Marimun. Está começando mais um Acesso MTV ao vivo. Alô, base, vamos fazer uso do precatório, vamos ligar para qualquer alma errante que está por aí em nosso Brasil. Era um dos primeiros programas interativos de ao vivo da MTV, em que ele recebia telefonemas e a pessoa pediu o clipe. O programa ao vivo da MTV foi teleguiado? Foi. A pessoa pediu o clipe pelo telefone e era um tempo real, até o cara correndo na fitoteca e achar o clipe, que era uma fita aberta, e para botar no play. Era o tempo dele enrolar, e aí o programa, no fundo, era muito menos o clipe do que o que o Cazé ficava barbarizando com a pessoa no telefone. Na cara! Que loucura, que é isso? O primeiro beijo gay na televisão foi na MTV. Foi na MTV. Até onde eu sei, foi na MTV. Foi no Fica Comigo, tá aí, tá relatado. Fernanda Lima apresentava aquele programa criado lá na MTV. Isso foi incrível, eu conto isso daí, porque isso foi um pouco polêmico no começo. Os patrocinadores patrocinavam. Eles não queriam muito associar a imagem. Exatamente. Um beijo gay. Sua VJ mais longeva é a nossa parceira de Sua trabalho, colega, Marina Persson. Lá vamos nós decolar mais um Cine MTV. O João Gordo, aliás, colecionava tretas, né? O João Gordo, que para mim é um cara que reinventou a arte da entrevista no Brasil e, ao mesmo tempo, um cara que não leva desaforo para casa. E as pessoas aproveitavam do Gordo para provocá-lo o tempo todo. Foi a história do Dado... A história do Dado foi assim. Tá aqui com a minha mesa, velho. Tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, meu problema? O VMB, falando rapidamente, era uma espécie de carnaval para nós.
porque desfilava. Super arriscado também. Super arriscado. O primeiro VMB, por exemplo, a gente não conseguiu, era o Marisa Hort, incrível. A gente não conseguiu ensaiar. Então, no dia seguinte, vamos na raça e fomos na raça. Acabou que deu tudo certo. O Caetano participou, né? Não deu bronca nesse primeiro. E aqui e não deu muito certo. Ficou tão emblemática essa questão do Caetano Veloso que deu nome ao livro. Vamos começar de novo e bota essa pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa Por que a MTV Brasil acabou? Foi a internet? Só a internet? Não, acho que não, embora eu falo um pouco disso no livro. Acho que a internet ela reposicionou a MTV. Mas o fato é que a relevância da MTV como o canal jovem, ela começou a se esgarçar simplesmente, não só pela música. O jovem também começou a ter outras coisas para ver e fazer e acessar. Para encerrar com música e com videoclipe, qual foi o último e por quê? A história do último videoclipe, a gente achava que tinha que fazer esse encerramento tal qual foi a abertura, né? Com pompa e circunstância como foi. Aí chamamos a Astrid para fazer um encerramento e Cuca para chamar o último clipe. Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. E aí a gente achou que tinha que fazer essa homenagem e assim foi Maracatu Atômico, incrível, acabou a MTV correndo pro abraço em vez de ir pra montanha. A gente faz agora um rápido intervalo. Fique por aí. No próximo bloco tem as nossas dicas culturais. É o clássico de todo domingo. Até já. On to the middle class, while the poor playing parts full of broken glass. And as we point our fingers, we turn our backs. We can't accept each other, and that's a matter of fact. Indoctrinated into you since you were a boy. O Hermeto Pascoal consegue fazer música com qualquer objeto, qualquer mesmo. Duvida? Eu experimentei na pele o talento do multi-instrumentista alagoano. Me dá muito mais beleza, 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 assim. Deveria estar acertando seu contrabaixo. Tô olhando de cima pra baixo. Para esse show especialmente, o que você preparou, esse show que a gente vai acompanhar? Eu não quero preparar nunca nada, porque eu não sou preparado para nada. Eu sou um autodidata, sou um cara... Tem os músicos que tocam comigo, que eu digo que tocam comigo não me achar que eu sou chefe, que eu sou nada. É que são músicos criativos também, estão preparados para criar, e eu dou a maior liberdade para eles. Você deu uma entrevista para a revista Serafina em que você disse que diminuiu um pouco o ritmo dos seus shows, mas continua compondo uma música por dia. Como é que é esse processo? Todo dia você escreve? Em que momento? Em que lugar? Às vezes eu estou num avião, eu fico procurando nas revistas, eu procuro um branco para escrever alguma coisa. E que eu fiz as linhas e escrevi música, entendeu? Então o que acontece comigo são coisas que eu não espero. Eu quero sempre que aconteça isso comigo, porque eu não premedito nada, até se eu tiver que fazer sexo.
Se eu premeditar, broxo. Às vezes você prefere extrair som de um objeto, transformar um objeto num instrumento, do que tocar um instrumento que você ganhou de um amigo. É verdade isso? Que lindo que você lembrou. Quando as pessoas me dão os instrumentos, elas pensam. Só que a inteligência delas para fazer o instrumento não é a minha inteligência para tocar aquilo que eu quero tocar. Então, por exemplo, eu estou aqui diante de vários instrumentos. Serve essa caixinha de óculos aqui? Sim. Vamos lá. Quem diz que isso não é um som da natureza? Só que eu ainda chego antes e boto o meu sopro numa caixa dessa com um sonzinho, ó. Que eu posso te dizer que eu nunca mais vou pôr esses óculos da mesma maneira, mas vou sempre lembrar dessa interpretação da minha caixinha de óculos. Faz só e põe o microfone aí. Contínuo assim? E, sem respirar fundo e segurar. Pronto. Eu virei uma caixa de ressonância. Obrigado, Hermeto. Meu netinho. Muito bom, Manuel. A sua caixa de ressonância. Eu vou leiloar ela, agora ela está toda Sim, imantada pelo talento do Hermeto. Bom, continuando aqui o Metrópolis, a Mariana Pamplona não carrega o sobrenome da família por causa da história de combate da tia. Yara Yavelberg foi uma militante muito atuante durante a ditadura militar brasileira, ensinou marxismo a guerrilheiros em treinamento, foi companheira de Carlos Lamarca e amiga da atual presidente Dilma Rousseff. Mariana se conecta à história da tia no documentário que se intitula Em Busca de Yara, que realizou junto com o Flávio Frederico. Os dois estão aqui no nosso estúdio para conversar comigo e com o Manuel. Sejam bem-vindos. Obrigada. E a gente começa já para explicar para o público. Bom, o documentário estreia nos cinemas agora dia 27. Dia 27. Como é que ele iniciou? A ideia do documentário surgiu quando? A partir do enterro dos restos mortais da Yara, né? Quando a gente soube que iria haver essa cerimônia e tal, a gente resolveu filmar, né? E foi muito forte, tanto para mim quanto para o Flávio, essa filmagem, esse momento. Então, a partir desse material, a gente falou, nossa, eu acho que vale a pena realmente fazer um filme, né? Sim. Agora, é bom explicar por que ela estava sendo removida de um lugar do cemitério de Israelita. A minha família ficou durante muitos anos, né, numa luta judicial para conseguir desenterrar, tirar a Yara da ala dos suicidas. Primeiro fazer uma exumação, né, em primeiro lugar. Claro. Exumar para saber o que de fato aconteceu, né? Ela foi assassinada? Né? Foi suicídio? Ou o que aconteceu? Então a família... Eles diziam que ela tinha se suicidado. A versão oficial era de suicídio, né? E então a família queria exumar o corpo da Yara para saber o que de fato aconteceu, né? Então o cemitério não queria liberar esse fato, né? Essa exumação. E aí Eles não queriam liberar o corpo, né, para ser exumado, para tirar lá, porque na religião judaica a ala dos suicidas é uma ala à parte, né, que é o de segundo escalão, lá na beira do cemitério e tal. Então eles argumentavam que no judaísmo não pode tirar o corpo depois que está enterrado, né? Mas tinham várias evidências de que não tinha se suicidado. Era uma coisa importante para a história do país, não só para a família, né? E o cemitério, enfim,
obteve todo tipo de liminar, etc. Né? Isso até mostra no filme o momento que é interrompido ali, o momento que está se tirando os restos mortais dela, né? Enfim, aí a partir desse ponto de partida ali, que foi aquele enterro dos restos mortais dela junto com a família, a gente começou ano a ano a ir atrás dessa história, então, o que de fato aconteceu, né? E o documentário foi ganhando corpo, até que nos últimos 3 anos, realmente, que a gente conseguiu fundos para realmente tocar ele. E assumimos a Mariana como personagem também desse filme, né? E transformar essa busca pessoal nela também num retrato de uma época, de uma personagem tão importante e que estava muito mal contada e escondida na sombra do Lamarca. Eu li uma entrevista sua que você fala que vários registros, livros que mencionam a Yara ou filmes sobre o Lamarca compram essa versão oficial de que foi um suicídio, né? Quer dizer, vocês estão, na verdade, restaurando uma verdade histórica a partir dessa pesquisa. Todos os livros estão desatualizados, todos eles fecham com a versão do suicídio, né? Então, o filme, nesse sentido, ele contribui para uma nova leitura, né, do que, de fato, aconteceu com a Yara. E uma coisa importante de dizer é o seguinte, para a família, essa coisa de exumar o corpo era muito mais uma questão política do que religiosa, né? Não era, assim, claro que a mudança física, o fato do corpo da Yara, dos restos mortais da Yara, saírem da ala dos suicidas e serem enterrados na ala comum, tem um significado, mas é um significado que, para minha família, é muito mais político do que religioso. Né? Agora, falando nesse aspecto, e eu gostaria que vocês refletissem a respeito disso, que como é importante para a família e para o Brasil um documentário como esse, vários outros documentários, já que essa história nunca foi bem contada no Brasil, sempre tem muita mentira. E agora, por exemplo, se está fazendo 50 anos também da Marcha da Família com Deus, e se tem gente que pensa na reedição disso. Como assim? Isso que eu pergunto para vocês. Isso é um absurdo, né? Você vê que está chegando essa questão dos 50 anos e está rolando de novo uma polarização, né? Agora, lá atrás, naquele contexto histórico, né, de Guerra Fria, né, você ainda entende, mas hoje em dia, né, você vê a quantidade de gente, inclusive jovens, né, que acham que não, a ditadura tem que voltar. É uma loucura. Porque não conhece exatamente a história como aconteceu e por isso que um documentário como esse é importante também, né, resgatar tudo isso. Exatamente. A Comissão da Verdade teve contato com vocês? Sim, a gente deu um depoimento lá na comissão. Exatamente. E eles tinham ideia disso? Dessas descobertas que vocês fizeram? Eles chamaram vocês ou vocês que propuseram? Não, eles chamaram a gente. Eles tinham ideia, porque o Munhoz, o Dr. Munhoz, ele foi o médico legista que fez o laudo, né? Então, e nesse laudo, né, fica provado que a Yara não se suicidou, né? Mas então, o filme é muito mais do que só mostrar o resultado do laudo. Ele vai atrás de quem era a Yara e também ele reconstrói os últimos momentos da Yara com o Lamarca, como foi em detalhes, né? Como foi a viagem deles para a Bahia, e a gente pega depoimento de diversos militantes, são diferentes pontos de vista daquela situação. Então, o filme é muito mais do que só também ficar provando que ela não se suicidou. E quem foi a Yara que vocês descobriram? Nossa, é uma figura, assim, em primeiro lugar, que era uma pessoa muito querida, a Yara. Eu fiquei impressionada, assim, como todo mundo gostava da Yara. Todo mundo amava a Yara. Assim, era uma pessoa amada pelos amigos, pela família, uma pessoa alegre, de alto astral, assim, calma, muito interessada também por arte, por literatura, por cultura, amiga de muitos artistas, Flávio Império, ela gostava de teatro, de cinema. Então, foi isso. Assim. E o carisma dela é impressionante, né? Porque você vê que marcou a vida das pessoas. Todas as pessoas que davam depoimento pra gente, elas se emocionavam tanto quando lembravam da Yara, sabe? No caso dos ex-namorados, até tem um momento do filme que o cara... A Yara... ele suspira, sabe assim? Você vê os olhos se enchem de lá. Exatamente, né? Ele fala do sorriso. Vocês se enfocam também um momento muito rico, efervescente ali da Faculdade de Filosofia na Rua Maria Antônia, onde hoje está o Centro Cultural Maria Antônia, né? Da USP. Você tem que entender esse contexto, né? A gente, na verdade, no primeiro momento do documentário, a gente focou mais na questão de desbaratar o que aconteceu nesse último momento de vida dela em Salvador, e depois a gente voltou para reconstruir, né, quem era a Yara e como é que ela surgiu no movimento estudantil, a importância dela naquele contexto.
E aí, senão você não entende, né, qual a motivação, né? Essa era também uma ideia de aproximar esse filme dos jovens, das pessoas que não têm consciência daquela história, né? Então, quem já conhece a história talvez não precisasse disso, mas acho que é importante para fazer essa ponte com os jovens, entendeu? E foi uma história de amor muito grande também dela e do Lamarca, isso fica muito evidente também. Foi um amor que não conseguia muito se concretizar, né? Porque eles não podiam ficar muito tempo juntos, né? Tinham que ficar escondidos em aparelhos, então era uma coisa complicada. Eles trocavam cartas, mas as cartas demoravam para chegar, porque iam para o Rio, iam para não sei aonde. Então era um amor difícil também, tenso, mas difícil também de se concretizar. Você falou em aparelho, vocês identificaram até um menino que... Vocês acharam um menino que... esse foi um ponto-chave do filme, encontrou, levou a polícia até lá e ele sem saber o que estava fazendo, na verdade. Isso foi muito curioso, porque assim, esse menino, desde o início, a gente questionava a existência dele, né? A gente falava assim, pô, isso foi uma invenção da ditadura, né? A gente não entendia direito por que eles teriam inventado isso. A gente sabia por que eles tinham inventado a tese do suicídio, obviamente. Para ocultar o crime. Mas por que inventou um menino? E a gente achava absurdo. Como é que a polícia deixa um menino voltar para abrir a janela e encontrar a Yarka? Tudo era muito tão estranho, né? E no último ano do filme, a gente teve uma liberação de uma série de documentos secretos que estavam ocultos. Isso o filme traz, isso é inédito, na verdade. Ali a gente pôde bater com os depoimentos, descobrir o que realmente aconteceu nessa trajetória final dela. A gente recebeu todos os documentos que citavam a Yara, entendeu? Eram 800 páginas, entendeu? E ali tinha o plano de operação da tomada do aparelho na Pituba e tinha o relato dos policiais quando eles voltam para a delegacia, né? E aí eles relatam do menino e dão o nome para esse menino da época, que hoje em dia é um homem, né? Enfim, então a gente falou, pô, não acredito, o cara existiu, porque se ele tem nome, né? Então, assim, a gente teve que meio remontar o filme a partir disso, né? Vocês tentaram contato com ele, mas ele ficou com medo, a Mariana, isso, né? como uma excelente detetive, né, que você pode ver no filme, ela consegue achar todo mundo. Eu fiquei meses implorando para ele dar o depoimento, ele inclusive disse que iria dar. Mas aí no final ele disse que tinha desistido, mudado de ideia, enfim. Aí o filme mostra um pouco esse processo, né, de vai e volta. Que tem uma questão da culpa, temor, né? Tem culpa também. Acho que é mais temor do que culpa. Enfim. Ele me disse que a família dele pediu para ele não fazer. Ele estava sofrendo uma pressão grande. Agora, por telefone, ele confirmou a história 2 vezes para a gente, muito parecido como estava ali nos documentos, entendeu? Inclusive, nos documentos, a polícia menciona que ele demorou um tempão para falar, né? Quer dizer, ele ficou ali num certo... Mesmo jovem, talvez ele tenha ficado num peso de consciência, ele disse, o que eu faço, né? Enfim. Mas a gente falou, bom, mas é verdadeiro. A gente não precisa ter o depoimento dele para saber que é verdadeiro agora, que ele existiu e que foi assim que ocorreu, né? Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Suave Mariana. Obrigada. Sucesso. Estreia dia 27. Dia 27 de março, São Paulo, Rio... Então, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. Tá certo. E João Pessoa também. E São Luís. Tá ok. Perfeito, obrigado. Muito obrigado, Obrigada, então. viu? Bom, as histórias da MTV brasileira contadas por quem comandava os bastidores da emissora. Verdade que o sonho de Zico Góes era ser VJ, exatamente. Mas ele entrou no canal pelo departamento de jornalismo e viveu lá a maior parte dos 23 anos do funcionamento da emissora. As histórias agora estão reunidas num livro que ele acaba de lançar. Tudo que você sempre quis saber sobre a MTV Brasil e nunca teve coragem de perguntar, agora o Zico Góes conta tudo. Vamos! Fica comigo de número 100. É o meu primeiro barraco. A televisão tá com a moral? Você queria ser, na verdade, VJ da MTV? Eu queria, desde sempre, desde o começo. Desde que eu conheci a MTV nos anos 80 e tudo. Bom dia! Oi, eu sou a Cuca. Nessa primeira hora você vai ver Living Color. E aí a MTV, quando abriu no Brasil, ela fez uma espécie de caça pessoas, né? Eu fui e não passei da primeira entrevista. Se você tivesse passado, você acha que seria mais parecido com quem dos VJs que passaram? Eu ia ser uma espécie de um camaleão, como eu sinto que tem um pouquinho de mim em cada um dos que passaram por ali. Mas eu me via muito no João Gordo, sobretudo, e um pouco no Massari, mas de vez em quando era Marimun. Está começando mais um Acesso MTV ao vivo. Alô, base, vamos fazer uso do precatório, vamos ligar para qualquer alma errante que está por aí em nosso Brasil. Era um dos primeiros programas interativos de ao vivo da MTV, em que ele recebia telefonemas e a pessoa pediu o programa ao vivo da MTV foi teleguiado? Foi.
a pessoa pediu o clipe pelo telefone e era um tempo real, até o cara correndo na fitoteca e achar o clipe, que era uma fita aberta, e para botar no play, era o tempo dele enrolar. E aí o programa, no fundo, era muito menos o clipe do que o que o Cazé ficava barbarizando com a pessoa no telefone. Na cara, na cara, na cara! Que loucura, que é isso? O primeiro beijo gay na televisão foi na MTV. Foi na MTV. Até onde eu sei, foi na MTV. Foi no Fica Comigo, tá aí, tá relatado. Fernanda Lima apresentava aquele programa criado lá na MTV. Isso foi incrível, eu conto isso daí, porque isso foi um pouco polêmico no começo. Os patrocinadores patrocinavam. Eles não queriam muito associar a imagem exatamente. Um beijo gay. Sua VJ mais longeva é a nossa parceira de Sua trabalho, colega, Marina Persson. Lá vamos nós decolar mais um Cine MTV. O João Gordo, aliás, colecionava tretas, né? O João Gordo, que para mim é um cara que reinventou a arte da entrevista no Brasil e, ao mesmo tempo, um cara que não leva desaforo para casa. E as pessoas aproveitavam do Gordo para provocá-lo o tempo todo. Foi a história do Dado... A história do Dado foi assim. Tá aqui com a minha mesa, velho. Tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, meu irmão? O VMB, falando rapidamente, era uma espécie de carnaval para nós. Porque desfilava... Super arriscado também. Super arriscado. O primeiro VMB, por exemplo, a gente não conseguiu, era a Marisa Hort, incrível. A gente não conseguiu ensaiar. No dia seguinte, vamos na raça e fomos na raça. Acabou que deu tudo certo. O Caetano participou, né? Não deu bronca nesse primeiro. E aqui não deu muito ficou certo. tão emblemática essa questão do Caetano Veloso que deu nome ao livro. Vamos começar de novo e bota essa pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa Por que a MTV Brasil acabou? Foi a internet? Só a internet? Não, acho que não, embora eu falo um pouco disso no livro. Acho que a internet ela reposicionou a MTV. Mas o fato é que a relevância da MTV como o canal jovem, ela começou a se esgarçar simplesmente. Não só pela música. O jovem também começou a ter outras coisas para ver e fazer e acessar. Para encerrar com música e com videoclipe, qual foi o último e por quê? A história do último videoclipe, a gente achava que tinha que fazer esse encerramento tal qual foi a abertura, né? Com pompa e circunstância como foi. Aí chamamos a Astrid para fazer um encerramento e Cuca para chamar o último clipe. Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. E aí a gente achou que tinha que fazer essa homenagem e assim foi Maracatu Atômico, incrível, acabou a MTV correndo pro abraço em vez de ir pra montanha. A gente faz agora um rápido intervalo. Fique por aí. No próximo bloco tem as nossas dicas culturais. É o clássico de todo domingo. Até já. Luxury pass on to the middle class, while the poor playing parts full of broken glass. And as we point our fingers, we turn our backs. We can't accept each other, and that's a matter of fact. Indoctrinated into you since you were a boy. Metrópolis de volta, dicas culturais. Manuel da Costa Pinto é o primeiro. Entre em campo, Manuel, por Dicas favor. culturais, no meu caso, futebolísticas também, já que eu claro. estou continuando aqui a minha série de dicas sobre os países da Copa, dicas culturais dos países da Copa. Você E deveria, elegi você deveria vir com a caráter. camiseta. A Você caráter. não acha? A camiseta dos Camiseta. times. Vamos incrementar essa dica? Vou pensar nessa ideia, Tá bom, vou pensar ok. nessa ideia. A minha dica agora vai ser sobre a Grécia, sobre
um escritor, na verdade eu vou falar de 2 escritores gregos, mas são 2 escritores gregos modernos, porque normalmente quem pensa na Grécia pensa sempre nas tragédias gregas, pensa na escultura grega, pensa na filosofia. Essa semana foi divulgada aí uma pesquisa do MIT sobre as personalidades mais famosas de 4.000 a.C. até hoje, ou seja, nos últimos 6.000 anos, e ganhou em primeiro lugar Aristóteles, na frente de Jesus Cristo e, pasme, de Pelé. Coisa inacreditável. Eu vi isso com uma Maradona, segundo escalão. O Pelé, nossa, fiquei curiosa. Que colocação, Pelé? Não acredito. Mas o fato é que Aristóteles e Platão estão lá no topo, ou seja, realmente o berço da cultura ocidental, honra, né, certo? É honrada pela produção cultural no mundo todo. Mas a gente esquece que a produção cultural grega contemporânea do século XX é muito importante, do século XX atual, né? Basta lembrar, por exemplo, o Theos Angelopoulos, que é o diretor de cinema, o Xenakis, que é um dos mais radicais inovadores da música, no registro da música erudita, o Yannis Kounelis, um grande artista plástico, mas a minha dica, como eu sou mais da área de literatura, vai ser sobre poesia. Então, este livro aqui é do Giorgos Seferis, que é um grande poeta, foi prêmio Nobel de literatura, inclusive, é um poeta moderníssimo, que dialoga com uma tradição formal do simbolismo francês e faz aquela paisagem de pedra e mar da Grécia, uma espécie de meditação sobre a aspereza da vida moderna. É um grande poeta. Esse livro aqui foi traduzido pelo José Paulo Paes, o poeta brasileiro. Se não me engano, ele está esgotado em livrarias, mas é para isso que existem bibliotecas e sebos. É claro. A gente pode achar, é uma publicação da Nova Alexandria. E eu tenho um bônus track na minha dica, já que eu falei do Giorgos Seferis, que é um poeta, eu vou indicar também outro poeta importantíssimo, que é o Constantino Cavafis, que é um poeta mais do final do século XIX, começo do século XX, cuja obra foi reunida aqui neste volume, traduzido por Isis Borges da Fonseca pela editora Odisseus, pelo nome da editora, já dá para vocês notarem que é especializada em cultura grega, e teve também tradução de 60 de seus poemas, pelo Trajano Vieiro, que é um grande especialista em tradução de poesia grega antiga e moderna, editado pela Atelier Editorial. São 2 poetas, Cavafis e Seferis, dos mais importantes, não apenas na literatura grega moderna, mas no panorama da literatura do século XX. Eu recomendo especificamente do Seferis um poema chamado A Cisterna, que é um dos mais lindos que eu já li até hoje, e do Cavafis, A Espera dos Bárbaros, que é uma meditação moderna sobre o conflito entre civilização e barbárie, obviamente remetendo às invasões bárbaras da antiguidade, mas também de grande atualidade nas crises sazonais pelas quais nós passamos. Então aqui estão as minhas dicas gregas modernas e futebolísticas. Muito bem. Será que os gregos têm chance, hein? Olha, eles ganharam a Eurocopa, há 2 edições da Eurocopa, eles ganharam em Portugal, surpreendendo todo mundo. Ganharam de Portugal do Felipão. Então, o Felipão que tome cuidado aí com a Copa do Mundo, porque a Grécia pode surpreender. O Cunha ele já está estudando, inclusive, as táticas da Grécia, de todos. Ele está fazendo essas pesquisas. Hashtag Copa tô fora. Hashtag gosto da Copa, só que não. Eu gosto. Júnior, tá bom, vai. Música, Vamos lá. então. E David Bowie está em que posição nessa lista aí do MIT? Ninguém sabe. Música por lá. É que eu vou falar, assim, ó, todo mundo, pelo menos aqui em São Paulo agora, ele está bastante conhecido, quer dizer, as pessoas todas estão querendo ver essa exposição que está lá no MIS, né? E aí eu vi alguém falando assim, pô, mas essa exposição do MIS mostra só como o David Bowie se veste, a coisa de mise-en-scène então, e a música dele, etc. Mas o rock nunca se dissociou uma coisa da outra. Aliás, ele nasceu associando a música, né, e a questão corporal, física do próprio Elvis Presley, né? Elvis the Pelvis e tal. Bom, a minha dica é para se entender o momento histórico em que nasceu o David Bowie e toda aquela coisa cênica dele, né, que se chama de glam rock ou de glitter rock. Para não saber, é em português, apesar do título ser em inglês, do Dave Thompson, que se chama Dangerous Glitter, ou seja, seria o glitter rock perigoso, que mostra, então, o que aconteceu naquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, em que o David Bowie apareceu. Não só ele. O livro aqui se centra nesse trio aqui sensacional, que é o David Bowie, Iggy Pop e
Lou Reed, né, que fazem essa... É um trio fraquinho, né? A Santíssima Trindade dessa época do rock, todos extremamente importantes, enfim. Mas tem essa coisa, pode rodar inclusive aí, porque o livro se centra em cima desses nomes, mas muita gente apareceu nessa época do glitter. E o glitter, o glam, vem de glamour, tem muito dessa característica do brilho, do make-up, das lantejoulas, das purpurinas, que os artistas usavam muito nessa época. Final dos anos 60, Roxy Music no ar, aí Brian Ferry, que também se aliou ao glitter. Agora, isso não tem nada a ver com orientação sexual, não. Isso é uma questão do rock se posicionar. O rock sempre se posicionou como provocativo, né? Então, os homens se pintarem, colocarem batom, esmalte, etc., era uma provocação de comportamento, né? E isso também foi mais. Isso está muito claro aqui nesse livro que se centra nessas pessoas. Agora nós estamos vendo aí o grande criador, segundo consta, do glam rock, que é o T-Rex e o Mark Bolan. Vamos ouvir um trechinho. Então aí, só para vocês terem ideia, esse nome é extremamente importante, infelizmente não é tão conhecido na cabeça das pessoas, mas pesquise o nome de Mark Bolan. T-Rex foi extremamente importante e foi o cara que inventou esse jeito mais sexy, vamos dizer assim, de se posicionar frente ao rock, porque o rock sempre foi, como os gregos faziam na Grécia Antiga, a coisa catártica do teatro, e eles trouxeram isso também para a música e fazem isso até hoje. Já fizeram melhor, mas ainda tem hoje, né? Muito bem. A minha dica, tô com o iPad aqui, a minha dica é na rede, na web, uma enciclopédia, que é a Enciclopédia Itaú Cultural, porque na internet tem tanta informação, mas às vezes é tudo muito jogado, não tem fonte. No Metrópolis a gente utiliza bastante, e essa aqui eu quero indicar para vocês, porque o site da Enciclopédia Itaú Cultural foi reformulado, então eu queria mostrar para vocês, porque antes era tudo separadinho, artes visuais, teatro e literatura, só que agora entrou cinema, dança e também música. Muitos verbetes estão sendo adicionados, tem uma equipe, né, nessa instituição que faz as pesquisas, e esses pesquisadores também contam com a ajuda de jornalistas e de pessoas especializadas em cada uma das áreas. Dá uma olhadinha, vamos ver, é muito legal de procurar. Você pode... Eu vou colocar aqui um verbete para a gente ter uma ideia, por exemplo, Hermeto... Pascoal, eu queria dizer para o pessoal do Itaú Cultural o seguinte: deem uma olhada na matéria do Metrópolis, porque como aqui também tem vídeos, de repente eles põem o Manuel, hein, gente? E eu posso também leiloar aí a minha caixinha de óculos, como eu falei, que foi tocada pelo Hermeto, então agora ela ganhou um valor adicional simbólico. Olha só, o que eu achei interessante é o seguinte, tá aqui, estão 54 resultados para minha busca. O primeiro é do Hermeto, mas aí do lado você vai ter outros verbetes em que o Hermeto, de alguma forma, está relacionado. Então, é interessante porque essa enciclopédia vai agregando todos os itens do verbete, tá bom? Vou abrir do Hermeto, mas aqui tem do lado o Ayrton Moreira. Então, na hora de você pesquisar um verbete, você pode se embrenhar e ver outros aqui, que tá do Hermeto. E tem uma coisa, né, Adriana, que é o seguinte, uma instituição como o Itaú Cultural transmite aquela autoridade, aquela confiabilidade que a rede não te dá. Exatamente. Você sempre desconfia um pouco das informações que estão na rede, porque é um pouco terra de ninguém. E aí você tem pessoas que elaboram esses verbetes. Tem uma base. Né? Olha, dá para você... Isso é meio cabeçudo, né? Antes de ir para um show, vou dar uma olhadinha. Não exatamente isso, mas eu acho que às vezes a gente tem algumas curiosidades e quer saber mais sobre os artistas e quem faz trabalho de escola e quem é curioso mesmo. Eu acho que é uma boa fonte. E é uma boa fonte, como o Manuel falou, bem checada, tá bonito. Essa é a minha dica para você navegar, para você se informar mais. A Enciclopédia Itaú Cultural, tá novinha. Foi aberta agora em fevereiro e muitas áreas aqui ainda
vão ter atualizações. Na verdade, as atualizações são constantes. Tanto que quando você abre aqui, tem, por exemplo, um panorama da carreira do Paulo Goulart, por exemplo, que nos deixou agora. Pois bem, e aí, gente, gostou das nossas dicas culturais? Eu gostei, hein? Foi bom hoje. A gente vai encerrar o programa com música, DJ Tudo e sua gente de todo lugar. Para fazer esse disco, Pancada Motor, Manifesto da Festa, ele rodou o Brasil e contou com a colaboração de músicos daqui e também de fora. Essa semana o DJ Tudo esteve aqui no nosso tablado e a gente vai mostrar uma música extra que ele gravou no nosso estúdio. Aproveite, bom final de semana. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Até. O carro anda na pista, o trem só anda na linha. O carro anda na pista, o trem só anda na linha. Tá faltando uma pessoa, minha querida mãezinha. 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 Pessoa, minha querida mãezinha. Tá faltando uma pessoa, minha querida mãezinha. Tá faltando uma pessoa, minha querida mãezinha. Tá faltando uma pessoa, minha querida mãezinha. Metrópolis de volta, dicas culturais. Manuel da Costa Pinto é o primeiro.
Entre em campo, Manuel, por Dicas favor. culturais, no meu caso, futebolísticas também, já que eu claro. estou continuando aqui a minha série de dicas sobre os países da Copa, dicas culturais dos países da Copa. Você E deveria, elegi- você deveria vir com A caráter. camiseta. A Você caráter. não acha? A camiseta dos Camiseta. times. Vamos incrementar essa dica? Vou pensar nessa ideia, Tá bom, vou pensar ok. nessa ideia. A minha dica agora vai ser sobre a Grécia, sobre um escritor. Na verdade, eu vou falar de 2 escritores gregos, mas são 2 escritores gregos modernos, porque normalmente quem pensa na Grécia pensa sempre nas tragédias gregas, pensa na escultura grega, pensa na filosofia. Essa semana foi divulgada aí uma pesquisa do MIT sobre as personalidades mais famosas de 4.000 a.C. até hoje, ou seja, nos últimos 6.000 anos, e ganhou em primeiro lugar Aristóteles, na frente de Jesus Cristo e, pasme, de Pelé. Coisa inacreditável. Eu vi isso, uma Maradona não é segundo escalão. O Pelé, nossa, fiquei curiosa. Que colocação, Pelé? Não acredito. Mas o fato é que Aristóteles e Platão estão lá no topo, ou seja, realmente o berço da cultura ocidental, é honrada pela produção cultural no mundo todo. Mas a gente esquece que a produção cultural grega contemporânea do século XX é muito importante, do século XX atual, né? Basta lembrar, por exemplo, o Theos Angelopoulos, que é o diretor de cinema, o Xenakis, que é um dos mais radicais e inovadores da música, no registro da música erudita, o Yannis Kounelis, um grande artista plástico, mas a minha dica, como eu sou mais da área de literatura, vai ser sobre poesia. Então, este livro aqui é do Giorgos Seferis, que é um grande poeta, foi prêmio Nobel de literatura, inclusive, é um poeta moderníssimo, que dialoga com uma tradição formal do simbolismo francês e faz aquela paisagem de pedra e mar da Grécia, uma espécie de meditação sobre a aspereza da vida moderna. É um grande poeta. Esse livro aqui foi traduzido pelo José Paulo Paes, o poeta brasileiro. Se não me engano, ele está esgotado em livrarias, mas é para isso que existem bibliotecas e sebos. É claro. A gente pode achar, é uma publicação da Nova Alexandria. E eu tenho um bônus track na minha dica, já que eu falei do Giorgos Seferis, que é um poeta, eu vou indicar também outro poeta importantíssimo, que é o Constantino Cavafis, que é um poeta mais do final do século XIX, começo do século XX, cuja obra foi reunida aqui neste volume, traduzido por Isis Borges da Fonseca pela editora Odisseus, pelo nome da editora, já dá para vocês notarem que é especializada em cultura grega, e teve também tradução de 60 de seus poemas, pelo Trajano Vieiro, que é um grande especialista em tradução de poesia grega antiga e moderna, editado pela Atelier Editorial. São 2 poetas, Cavafis e Seferis, dos mais importantes, não apenas na literatura grega moderna, mas no panorama da literatura do século XX. Eu recomendo especificamente do Seferis um poema chamado A Cisterna, que é um dos mais lindos que eu já li até hoje, e do Cavafis, A Espera dos Bárbaros, que é uma meditação moderna sobre o conflito entre civilização e barbárie, obviamente remetendo às invasões bárbaras da antiguidade, mas também de grande atualidade nas crises sazonais pelas quais nós passamos. Então aqui estão as minhas dicas gregas modernas e futebolísticas. Muito bem. Será que os gregos têm chance, hein? Olha, eles ganharam a Eurocopa, há 2 edições da Eurocopa, eles ganharam em Portugal, surpreendendo todo mundo. Ganharam de Portugal do Felipão. Então, o Felipão que tome cuidado aí com a Copa do Mundo, porque a Grécia pode surpreender. O Cunha ele já está estudando, inclusive, as táticas da Grécia, de todos. Ele está fazendo essas pesquisas. Hashtag Copa tô fora. Hashtag gosto da Copa, só que não. Eu gosto. Júnior, tá bom, vai. Música, Vamos lá. então. E David Bowie está em que posição nessa lista aí do MIT? Ninguém sabe. Música por lá. É que eu vou falar, assim, ó, todo mundo, pelo menos aqui em São Paulo agora, ele está bastante conhecido, quer dizer, as pessoas todas estão querendo ver essa exposição que está lá no MIS, né? E aí eu vi alguém falando assim, pô, mas essa exposição do MIS mostra só como o David Bowie se veste, a coisa de mise-en-scène então, e a música dele, etc. Mas o rock nunca se dissociou uma coisa da outra. Aliás, ele nasceu associando a música, né, e a questão corporal, física do próprio Elvis Presley, né? Elvis the Pelvis e tal. Bom, a minha dica é para se entender o momento histórico em que nasceu o David Bowie e toda aquela coisa cênica dele, não é? Que se chama de glam rock ou de glitter rock.
Foi lançado em português, apesar do título ser em inglês, do Dave Thompson, que se chama Dangerous Glitter, ou seja, seria o glitter rock perigoso, que mostra, então, o que aconteceu naquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, em que o David Bowie apareceu. Não só ele. O livro aqui se centra nesse trio aqui sensacional, que é o David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed, né, que fazem essa... É um trio fraquinho, né? A Santíssima Trindade dessa época do rock, todos extremamente importantes, enfim. Mas tem essa coisa, pode rodar inclusive aí, porque o livro se centra em cima desses nomes, mas muita gente apareceu nessa época do glitter. E o glitter, o glam, vem de glamour, tem muito dessa característica do brilho, do make-up, das lantejoulas, das purpurinas, que os artistas usavam muito nessa época. Final dos anos 60, Roxy Music no ar. Aí, Brian Ferry, que também se aliou ao glitter. Agora, isso não tem nada a ver com orientação sexual, não. Isso é uma questão do rock se posicionar. O rock sempre se posicionou como provocativo, né? Então, os homens se pintarem, colocarem batom, esmalte, etc., era uma provocação de comportamento. Né? E isso também foi mais. Isso está muito claro aqui nesse livro que se centra nessas pessoas. Agora nós estamos vendo aí o grande criador, segundo consta, do glam rock, que é o T-Rex e o Mark Bolan. Vamos ouvir um trechinho. Então, aí, só para vocês terem ideia, esse nome é extremamente importante, infelizmente não é tão conhecido na cabeça das pessoas, mas pesquise o nome de Mark Bolan. T-Rex foi extremamente importante e foi o cara que inventou esse jeito mais sexy, vamos dizer assim, de se posicionar frente ao rock, porque o rock sempre foi, como os gregos faziam na Grécia Antiga, a coisa catártica do teatro, e eles trouxeram isso também para a música e fazem isso até hoje. Já fizeram melhor, mas ainda tem hoje, né? Muito bem. A minha dica, ó, tô com o iPad aqui, a minha dica é na rede, na web, uma enciclopédia, que é a Enciclopédia Itaú Cultural, porque na internet tem tanta informação, mas às vezes é tudo muito jogado, não tem fonte. No Metrópolis a gente utiliza bastante, e essa aqui eu quero indicar para vocês, porque o site da Enciclopédia Itaú Cultural foi reformulado, então eu queria mostrar para vocês, porque antes era tudo separadinho, artes visuais, teatro e literatura, só que agora entrou cinema, dança e também música. Muitos verbetes estão sendo adicionados, tem uma equipe, né, nessa instituição que faz as pesquisas, e esses pesquisadores também contam com a ajuda de jornalistas e de pessoas especializadas em cada uma das áreas. Dá uma olhadinha, vamos ver, ó. É muito legal de procurar. Você pode... Eu vou colocar aqui um verbete para a gente ter uma ideia. Por exemplo, Hermeto... Pascoal, eu queria dizer para o pessoal do Itaú Cultural o seguinte: deem uma olhada na matéria do Metrópolis, porque como aqui também tem vídeos, de repente eles põem o Manuel, hein, gente? E eu posso também leiloar aí a minha caixinha de óculos, como eu falei, que foi tocada pelo Hermeto, então agora ela ganhou um valor adicional simbólico. Olha só, olha, o que eu achei interessante é o seguinte, tá aqui, ó. Estão 54 resultados para minha busca. O primeiro é do Hermeto, mas aí do lado você vai ter outros verbetes em que o Hermeto de alguma forma está relacionado. Então é interessante porque essa enciclopédia vai agregando todos os itens do verbete, tá bom? Vou abrir do Hermeto, mas aqui tem do lado o Ayrton Moreira. Então na hora de você pesquisar um verbete, você pode se embrenhar e ver outros aqui, ó, que tá do Hermeto. E tem uma coisa, né, Adriana, que é o seguinte, uma instituição como Itaú Cultural transmite aquela autoridade, aquela confiabilidade que a rede não te dá. Exatamente. Você sempre desconfia um pouco das informações que estão na rede, porque é um pouco terra de ninguém. E aí você tem você tem pessoas que elaboram esses verbetes. Tem uma base. Né? Olha, dá para você
Isso é meio cabeçudo, né? Ah, antes de ir para um show, vou dar uma olhadinha. Não exatamente isso, mas eu acho que às vezes a gente tem algumas curiosidades e quer saber mais sobre os artistas e quem faz trabalho de escola e quem é curioso mesmo. Eu acho que é uma boa fonte. E é uma boa fonte, como o Manuel falou, bem checada, tá bonito. Essa é a minha dica para você navegar, para você se informar mais. A Enciclopédia Itaú Cultural, tá novinha. Foi aberta agora em fevereiro e muitas áreas aqui ainda vão ter atualizações. Na verdade, as atualizações são constantes. Tanto que quando você abre aqui, tem, por exemplo, um panorama da carreira do Paulo Goulart, por exemplo, que nos deixou agora. Pois bem, e aí, gente, gostou das nossas dicas culturais? Eu gostei, hein? Foi bom hoje. A gente vai encerrar o programa com música, DJ Tudo e sua gente de todo lugar. Para fazer esse disco, Pancada Motor, Manifesto da Festa, ele rodou o Brasil e contou com a colaboração de músicos daqui e também de fora. Essa semana o DJ Tudo esteve aqui no nosso tablado e a gente vai mostrar uma música extra que ele gravou no nosso estúdio. Aproveite, bom final de semana. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Até. O carro anda na pista, o trem só anda na linha. O carro anda na pista, o trem só anda na linha. Tá faltando uma pessoa, minha querida mãezinha. 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 Pessoa, minha querida mãezinha. Tá faltando uma pessoa, minha querida mãezinha. Tá faltando uma pessoa, minha querida